Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje o vídeo é fazendo uma atualização do tour pelo meu escritório. Desde que eu me mudei, eu ainda não tinha feito nenhuma atualização aqui pra vocês, então o único vídeo que tinha era da minha casa antiga. Mas a gente se mudou, a gente tá numa casa que é um pouco maior e, consecutivamente, o nosso escritório também ficou um pouquinho maior, mais confortável. Agora eu consigo ter um espaço maior, consigo me mexer, consigo ter mais estantes e etc. Então o vídeo de hoje é uma atualização para vocês verem como é que tá, o que mudou por aqui em relação à antiga casa, e eu espero muito que vocês gostem. Essa é a visão que vocês têm logo que abrem a porta aqui do escritório. Recentemente eu mudei a disposição das mesas, porque antigamente a minha mesa ficava de frente para a parede, onde tem esses postais. Só que me incomodava, porque eu gosto muito dessas paredes de postais, só que elas ficavam na minha frente e não como o meu cenário. Então eu quis mudar, e trazendo a mesa assim eu consigo ficar com esse cenário bonitinho aqui no fundo dos meus vídeos. Então eu gostei. Apesar de que, esse aqui é o lado do meu digníssimo esposo, apesar de que agora eu fico de frente para essa parte do computador dele. Mas não é uma coisa que me incomode, porque geralmente eu tô sempre criando alguma coisa, tô sempre de cabeça baixa, então isso não me interessa. Aqui, essa estante aqui já veio do outro apartamento, que vocês já viram no outro tour. E agora, como eu tenho outra estante, eu tenho mais espaço nessa, então não fica tão cheio. Aqui em cima eu deixei os marcadores que eu mais uso, assim, algumas cores que eu uso com frequência, tipo o tom de pele, que eu gosto de usar em base das ilustrações, verdes e etc. Aqui embaixo a gente tem algumas lápis de cor. Tenho esse da Faber, que foi minha última aquisição. Eu ainda não tinha o policromo em 120 até hoje, então eu gostei muito, é muito bom, eu adorei. Ali atrás tem o Prisma, que eu quase não uso porque não tem como comprar avulso, então eu fico assim com uma peninha de usar, deixo ele mais ali. Aqui embaixo tem algumas coisinhas, ó. Essa daqui é a tinta acrílica que eu utilizo geralmente para fazer cobertura de linhas. Eu gosto muito mais de fazer cobertura com acrílico do que com guache. A tinta acrílica, ela não deixa tanta textura, mais fácil do lápis deslizar por cima. Então, assim, nem parece que tu fez a cobertura de linha. Então, eu recomendo muito tinta acrílica. Aqui embaixo a gente tem outras baguncinhas. Eu tenho alguns outros lápis que ficaram ali no porta-lápis. Esse daqui, se eu não me engano, é o da Faber aquarelável. Tem alguns fios ali atrás. Essa daqui é a aquarela da Derwent, do Graph Tint, se eu não me engano. Essa é aquela famosinha do AliExpress. Essas aqui são as minhas canetinhas acrílicas. Aqui dentro dessas gavetas só tem bagunça. Eu vou mostrar aqui rapidinho, mas não tem muita coisa pra ver. É só uma grande zona, eu nunca consigo deixar organizado. E aqui embaixo a mesma coisa. Vindo aqui pra esse lado, essa daqui é uma estante nova. Eu comprei lá pra sala alguns módulos dela e aí sobrou esse, então eu aproveitei pra colocar aqui. E eu gosto dela porque ela é mais resistente nas prateleiras, então eu consigo colocar mais peso, coisa que com aquela branca eu não conseguia. Então aqui eu costumo deixar as minhas latinhas da Derwent, que eu tenho o Light Fast, o Chroma Flow e o Inktense. Aqui embaixo já começa a minha coleção de livros, que eu achava que eu tinha mais, e depois que eu arrumei assim eu percebi que eu não tenho tanto livro assim. Tem a coleção da Hannah, tem alguns da Maria. Então aqui em cima eu tentei organizar os livros que ficam com capa dura, que são de capa dura, né? Então eu deixei assim, e ali atrás tem a minha latinha do Neocolor 2, da Carandache. Aqui embaixo eu já deixo os livros que são num outro formato, que são maiores, e de capa mole. Tem esse daqui da Carolina, que ele tem espiral, então ele não fica muito legal em nenhum canto, então ele fica ali no início. E aqui desse lado tem a coleção da Eri, que ainda faltam alguns livros dela pra completar, principalmente esses de linhas claras, que eu só tenho esse azul. Falta o novo, que foi o último que lançou agora. E eu tenho aquele outro formato que tá aqui, tá desse ladinho, porque não combina ficar aqui. Aí aqui nessas duas gavetinhas eu tenho mais bagunça, tenho mochila, a caixinha do fone, tripé, mais algumas coisinhas. E desse lado eu tenho as latinhas de lápis que eu não costumo usar, que é o Calus 300 cores e o Brutfuner. A minha guache, ela tá aqui porque eu usava muito pra fazer a cobertura de linha com a branca, só que como eu disse pra vocês, agora eu uso mais a tinta acrílica, então ela acaba que fica aqui, eu quase nunca uso. E essa bolsinha da Shenhua que tá com
1 milhão de marca-texto, de marcadores dentro, que eu acabo não usando. Aqui, de fato, começa a minha mesa. Então, essa mesinha aqui é uma que já veio lá da outra casa também, que é uma de rodinha, que eu gosto dela porque eu consigo levar ela pra sala, consigo levar ela pro quarto. Então, às vezes eu não quero ficar aqui no escritório, então é muito mais prático pegar ela e sair arrastando, porque ela é de rodinha. E aqui em cima fica a minha baguncinha. Ó, já tá até aberto aqui, mas nessa caixinha eu deixo aqui em cima o washi tape, deixo alguns cabos, tenho a recarga da minha borracha elétrica. Aqui embaixo eu tenho o giz pastel, o giz oleoso, na verdade, que eu deixo aqui, que eu quase não uso também. Geralmente eu uso mais o branco, então fica mais fácil acesso do que ficar na caixa. Aqui nesse fantasminha eu costumo deixar lápis avulso. Por exemplo, eu tenho esses da Carandache, do Minance, que só tenho 3 ou 4 cores, então acaba ficando aqui, que é mais fácil de usar. Tem blender, tem esse grafitone aqui, que é interessante, é um material super interessante da Derwent. Então acaba ficando aqui. Esse lado aqui são os materiais de cerâmica fria e pincel. Tem essa tesoura lindíssima, que eu amo essa tesoura, eu acho ela belíssima. Então eu costumo deixar aqui de fácil acesso. E desse lado é o mais comumzinho, né? Caneta normal, tem posca, tem caneta branca. São as coisas que eu uso no dia a dia. Tem aqui meu computadorzinho. Opa! E aqui atrás mais alguma baguncinha. Tem o meu apontador elétrico, tem um lixinho. Essa parte aqui não costuma ficar aqui, esse porta-água aqui, esse dispenser de água. Só que como eu tô com alguns coloridos em andamento, eu costumo deixar os lápis que eu tô usando aqui de fácil acesso pra não misturar, não ter que guardar e depois ter que pegar tudo de novo. Aqui desse lado, geralmente eu deixo os livros dos coloridos que eu tô fazendo. Então tem esse daqui, que é um vídeo aqui do canal, que falta terminar, que é até esse aqui. Tenho esse que vai ser o próximo vídeo do canal, então eu já deixei separado pra eu já começar a gravar, já começar a pensar no que eu vou fazer. Essa daqui é a paletinha do livro da Neoconeco que eu tô usando, então eu já deixo separado. E também tem esse da Canoco, que é o vídeo que eu tô fazendo com as aulas do clubinho da Kelly. E é isso, gente. Aí aqui já vem a minha parede de postal. Eu amo essa parede, sou apaixonada. Deixa eu mostrar de pertinho. Aqui eu costumo deixar as fotos, algumas fotos assim de pessoas importantes na minha vida, né? Não estão todas aqui, mas as principais eu gosto de deixar. Antes eu ficava de lado pra cá, na minha mesa ficava de frente, então eu conseguia olhar pra isso daqui diariamente. Agora eu preciso trazer ela mais pra cá, eu acho que eu vou deixar mais aqui embaixo, preciso organizar isso. Aqui eu deixei esse bichinho nessa caixinha, que até hoje eu não sei pra que serve, já tirei, já abri, não tem nada dentro. Mas como eu ainda não tive como tirar e arrumar, eu preferi deixar pra não ficar com um negócio feio aberto. Então eu coloquei esse coelhinho aqui pra deixar de uma forma mais bonitinha. Aí aqui eu tenho essas mãozinhas que eu usava pra segurar as páginas dos livros, só que eu percebi que eles estavam marcando. Então eu resolvi pendurar na parede, acho que deu um charme muito bonitinho. E é isso, aí aqui ficam as minhas ilustrações. Eu gosto muito de pintar postal, por ser um papel mais grosso, eu consegui utilizar alguns outros materiais sem tanto medo, mas principalmente porque eu amo deixar colado na parede. Eu acho que foi assim uma coisa que eu fiz que combinou muito com o meu espaço, ficou muito do jeito que eu queria. E foi uma forma de eu conseguir expor, né? Não deixar só tudo guardado, porque a gente tem muito livro, então as nossas artes elas ficam todas dentro dos livros, então a gente não consegue ver. E dessa forma eu acho muito interessante. Eu consigo olhar pra elas, eu entro aqui, eu me sinto super bem vendo essa baguncinha organizada que eu amo. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com a imagem dos meus filhotes dormindo, pegando um solzinho. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre o meu novo cantinho, meu novo espaço, onde eu passo a maior parte do meu tempo, é onde eu gosto realmente de estar.
Então era importante eu ter um espaço onde eu sentia que fosse a minha cara. Ainda não tá do jeito que eu quero, como eu falei pra vocês, eu preciso pintar, tá tudo muito branco, eu preciso criar, fazer alguma arte, fazer alguma coisa, mas só de ter um espaço maior, se vocês voltarem lá no antigo vídeo da outra casa, o meu espaço era muito pequeno, era muito reduzido, então a gente não tinha luz natural no quarto, porque era um mais um, que é como eles chamam aqui, então não tinha luz natural. E isso é uma coisa que eu prezo muito, ter luz no ambiente, entrar vento, ter uma janela grande. Então isso daqui pra mim tá incrível, tá perfeito. Claro que precisam de ajustes, precisa ficar ainda mais com a minha cara, mas eu já tô super feliz, tem um espaço muito maior, onde eu me sinto mais confortável. E conforme eu for fazendo as coisas por aqui, for pintando, for acrescentando alguma coisa nova, eu faço um vídeo de atualização e trago aqui pra vocês verem como é que tá ficando todo esse processo. Então é isso, não esqueçam de se inscrever aqui no canal e até o próximo vídeo. Tchau!